Bom, o Pingo, a gente conheceu a história dele, né? Depois de ter sofrido um trauma e ter sido localizado com uma coluna fraturada, a gente se prontificou a participar do processo de reabilitação dele, no momento onde ele estava com muita dor, e no local da lesão dele, inclusive, tinha uma ferida aberta, secretando pus. Ele estava inclusive com um acúmulo muito grande de fezes no intestino, que não saberiam se poderia ter tido algum tipo de lesão intestinal. Aí, logo depois que a equipe clínica fez os devidos diagnósticos e tomou as primeiras providências para que a saúde dele estivesse bem, para nós entrarmos com as medidas ortopédicas e neurológicas, né? Então se iniciou o tratamento com reabilitação. O Pingo faz, desde a sua primeira sessão, alguns equipamentos de laser, né? O laser tem uma propriedade analgésica, anti-inflamatória muito poderosa, regeneradora de tecidos. Mesmo nós sabendo que uma fratura de coluna é muito grave, as chances não são tão grandes assim de recuperação, a gente está tratando o caso dele sempre como possível. O laser está sendo importante nesse processo de reabilitação. A gente tem utilizado também a ozonioterapia devido à ferida contaminada que ele tinha, que nada mais foi do que uma fratura exposta que ele fez ali na coluna, onde alguns fragmentos ósseos perfuraram a pelezinha dele e ficou infeccionado lá dentro. Então, o tratamento clínico foi importante, mas a ozonioterapia nos ajudou a desinfeccionar aquela ferida, né? E ele vem recuperando agora, já faz algumas sessões que não tem mais produção nenhuma de pus, o edema e o aumento de temperatura local diminuiu bastante. O que a gente está mais satisfeito com a evolução do trabalho dele é uma diminuição bastante acentuada da dor. Ele hoje já, se ele sente dor, é uma dor em nível de desconforto, ele consegue se locomover, se arrastando de um lado para o outro, né? Já está bem independente e o sofrimento, o pior, já passou. Agora a gente está entrando numa etapa onde a gente vai tentar fazer com que ele adquira o controle motor das perninhas. As nossas chances são pequenas, mas a gente está crendo que isso seja possível. Então, a acupuntura também tem sido feita, porque a acupuntura tem uma propriedade muito importante que se chama neuroplasticidade. Através dessa propriedade, os nervos remanescentes começam a assumir o papel dos nervos que foram perdidos pela lesão. Se ainda tiver algum resquício de medula íntegra passando ali na lesão dele, a gente vai fazer com que esses nervos remanescentes assumam o papel dos que foram perdidos. E quem sabe aí ele conseguir uma movimentação parcial ou até uma movimentação total daquelas pernas. Nossas expectativas estão sendo superadas a cada dia, porque o Pingo ele tem desenvolvido alguns movimentos que até então me parecem ser involuntários, mas é um tônus muscular cada dia mais forte. E eu acredito que o maior desafio nem tem sido tanto da parte ortopédico-neurológica, que é um caso muito semelhante aos que a gente atende aqui na nossa rotina na clínica todos os dias, mais de 15 casos semelhantes. Alguns não tão graves, com fraturas, mas com traumatismos medulares iguais ao dele. Mas o desafio é da espécie diferente, né, que inclusive é o primeiro animal dessa espécie que eu estou atendendo. Já atendi mico, já atendi algumas aves, mas um suíno é a primeira vez, né? Cavalo, gato, cães, muitos, né? Cães certamente mais de 4.000 casos. E o desafio era justamente esse, como fazer para conter e aplicar os nossos recursos, fazer acupuntura em um porquinho assim, eu não fazia a menor ideia como ele ia se portar, né? E a gente sempre com bastante carinho, com bastante paciência, porque é um animal que não tolera tanta manipulação, né? Não gosta de ser pego no colo. A gente tem conseguido executar as técnicas, né? E muitas vezes ele relaxa bem. E eu acredito que isso já não é então mais uma dificuldade. Até os exercícios, alguns alongamentos nós temos conseguido fazer. Agora nessa próxima fase, assim que nós vencermos a fase analgésica e anti-inflamatória da coluna,
se a gente ainda tiver a oportunidade de fazer mais sessões no Pingo, porque eu sei que ele está indo morar num sítio, num lar muito bacana, né, onde o trânsito até aqui talvez não seja tão facilitado. Então, se não for mais possível a gente atingir grandes objetivos, pelo menos a gente está bastante satisfeito que hoje ele não tem nem um terço da dor, do desconforto que ele tinha quando ele chegou aqui.